Obrigado. Amigos, amigas, boa noite. Para refletirmos nos ensinamentos de Jesus. Sempre pedindo a você que dê um desconto no que a Lívia diz a nosso respeito, ok? Mas hoje eu gostei particularmente do jovem. E tanto é que eu estou cortando o cabelo por baixo e pintando ele de branco para parecer mais maduro. Você gostou, né? Assim, e você já percebeu, como eu sempre digo, eu estou com 66 com um corpinho de 66, que é uma beleza isso. Espero que você esteja também, né, com o corpinho da sua idade. Pessoal, você já sabe, eu acho que já faz tempo, que você é a criatura mais importante para o momento atual do planeta. Não sabe? Você é a criatura mais importante. Você, eu, nós somos as criaturas mais importantes para o momento atual do planeta. Não é uma condição onde nós estamos diante de um processo de aprendizado significativo. E a condição de estar aqui é porque nós temos capacidade e importância para o momento. Senão, nós já teríamos ido. Ou nem reencarnado teríamos. Faz sentido? Até porque Emmanuel, no livro Leis de Amor, isso é muito significativo, ele diz que nós estamos no melhor local onde nós possamos ser mais úteis e melhores para nós mesmos e para a coletividade. E, evidentemente, nós estamos encontrando um momento delicado do planeta. Não que nós coloquemos assim de forma drástica que situações que estão ocorreram ou estão ocorrendo, tomem medidas, né? A divindade tome medida, ou espíritos tomem medidas que sejam também de natureza drástica para com as criaturas do planeta, fazendo um processo de eliminação das pessoas que não se adaptam ou não estão querendo se adaptar à realidade da transformação. Nós precisamos ter muito critério, ter muito cuidado, né, com essas afirmações, ou às vezes quando nós recebemos a informação, precisamos balizá-la, não é? Quando nós falamos em planeta de regeneração, nós temos que dar uma olhada nesse processo desde quando Jesus vem para o nosso planeta. Quando Jesus vem para o nosso planeta, ele retira-nos, não é exatamente o momento que ele está, né? O período, ele retira-nos da condição primitiva. Primitivo não é atrasado, é primeiro. Ele nos tira da condição primitiva. Adentrava-se no período do Cristo, adentrava-se no mundo ou na condição de espíritos em expiação e provas. Com a chegada do Consolador prometido, que o único registro que você tem é em João, o apóstolo João, que ele faz a promessa de que o Pai mandaria, ele pediria ao Pai, o Pai mandaria um Consolador que não só traria de volta, não é, a base dos seus ensinos, ou seja, o cristianismo na sua pureza, não só relembraria dos seus ensinos, da sua pureza, como também acrescentaria muito mais, dado que os próprios apóstolos tinham dificuldade, por vezes, de entender aquilo que ele estava trazendo, e ele precisava explicar à parte. Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós temos a possibilidade de ver exatamente quadros onde ele precisa explicar para os apóstolos posteriormente. Dado que isso não é nenhum problema. Imaginemos que se os historiadores, depende do historiador, diz que Moisés se localiza a 1.500, 1.600 anos antes de Cristo, outros dizem 1.900. Bom, a contagem de tempo era complicada.
né? Na realidade, se você tiver 1.500 anos, você tem 1.500 anos de uma criatura reencarnando e desencarnando debaixo de uma estrutura mental coletiva que, obviamente, tem a sua influência. E quando chega Jesus, né, há uma mudança, que não é de um momento para outro, mas há mudanças significativas, né, a começar da própria divindade em si, que ele não faz uma alteração em relação à forma, né, que tem características antropomórficas, né, características de um Deus com características humanas. Ele faz uma mudança significativa no conteúdo, quando ele coloca Deus como Pai e leva as pessoas a raciocinar, porque ele não impunha nada a ninguém, que essa é a proposta do cristianismo redivivo, né, que é o espiritismo. Quando ele questiona, quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente. Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Olha que fantástico. É uma mudança gigantesca de um Deus de exército, de um Deus privilegiador, de um Deus castigador ou perdoador, para um Deus justo, para um Deus bom, para um Deus de amor. E a partir do período da chegada do Consolador, obviamente, o nosso processo evolutivo não dá saltos, mas é significativo, e nós passamos a adentrar no mundo de regeneração, cujas condições o próprio Cristo já havia mencionado, de várias modificações, de mudanças que surgiriam, né? Uma série delas, até porque, como espírito crístico, ele tem a responsabilidade do planeta e de todas as suas dimensões ao mesmo tempo, e tem o conhecimento de ponta a ponta a respeito de nós mesmos. Por isso que estar aqui neste momento é de importância fundamental para cada um de nós, porque estamos colaborando para que o processo da regeneração tenha uma pitadinha do nosso esforço através daquilo que nós vamos aprendendo e, obviamente, através daquilo que se aprende, nós acabamos influenciando a mente de outras pessoas, a começar daquilo que se pensa. Uma obra significativa a respeito disso, que Kardec trabalha, além das outras, ele também faz menções em todas elas, e faz também no Evangelho segundo o Espiritismo, mas em obras póstumas ele volta a mencionar a capacidade de cada um de nós na condição do pensar. Quando nós, e ele usa de uma terminologia dizendo assim, que um pensamento bem pensado, olha que coisa interessante, tem uma influência tão gigantesca que nós, por vezes, não calculamos. E ele chega a dizer, inclusive, o seguinte, a hora que o egoísta descobrir que pensar bem faz bem para ele, ele vai pensar bem até por egoísmo. Não é fantástico? Tinha que ver do codificador, né? E ele fala do nível de influenciação que nós podemos ter, mesmo na condição de alunos e alunas que nós somos do planeta. Ele diz, quando nós pensamos bem, nós nos associamos a mentes que nós não calculamos a dimensão em que se encontram, e ao emitir esses pensamentos positivos, nós influenciamos em mentes altamente desequilibradas. Até porque um indivíduo que tenha um padrão, por exemplo, contrário ao seu semelhante, de ódio, de revanche, coisas do gênero, ele, segundo Emmanuel, na obra já citada, Leis de Amor, ele não consegue, como nós não conseguimos, manter um padrão, o padrão de em tempo integral. Significa dizer que nós somos constantes na nossa inconstância. E isso é fantástico para todos nós, porque se nós fôssemos constantes no nível evolutivo que nós estamos, nós odiaríamos linearmente.
E o ódio, como é contrário à nossa condição como espíritos que somos, né, herdeiros divinos, nós nos fulminaríamos, evidentemente, mais rápido do que conseguimos fazer quando usamos desse recurso, de odiar, de mágoa, de coisas do gênero. Né? O que significa dizer que, como nós fazemos, né, somos inconstantes, você pode estar dando uma odiadinha, mas você dá uma amadinha, você dá uma odiadinha, você dá uma amadinha, você dá uma amadinha, dá uma amadinha. Na hora que você dá esse vácuo, o pensamento positivo penetra. Em penetrando, faz com que abra brechas no indivíduo, que ele comece, em determinados momentos, a despertar. Percebeu a tua importância? Como colaborador, colaboradora deste processo dentro da humanidade que se encontra não só reencarnada, mas que se encontra em relação conosco, o quanto o Espiritismo nos é lição absoluta para que nós, como interessados, interessadas, alunos e alunas, possamos aplicar na nossa vida, nos beneficiando, porque o emissor somos nós, né? A emissora é você, e, obviamente, quando faz um processo associativo de mentes e atinge, nesses momentos, criaturas as mais endurecidas, porque nós temos fome de amar. Nós temos fome de amor. Tanto é que a ciência já prova que o mesmo circuito que você sente fome e sede é o mesmo circuito que você sente as questões voltadas para a paixão e para o amor. Olha que genial! Nós somos seres que sentimos fome de amar. Mas temos as nossas dificuldades. Não temos? Temos as nossas dificuldades, temos as nossas fraquezas, até porque é Jesus dizendo a Tiago no livro Boa Nova, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, com Humberto de Campos como autor, que ele diz que o ser humano é mais frágil do que mal. E a fragilidade do ser humano está no desconhecimento de si mesmo. Quanto mais a criatura se desconhece, mais fragilizada ela está. Uns são frágeis em relação à língua, outros são frágeis em relação à mesa, outros são frágeis em relação à sexualidade, outros são frágeis nisto ou naquilo. Não dá para apontar o dedo para ninguém, porque nós temos sempre um ponto onde nós somos frágeis. Por isso que chegamos aqui para aprender. Agora, existem os momentos difíceis. Nos momentos difíceis, você faz o quê? Você apela para este e não está andando. O problema é a pecinha que está aqui atrás. Saiu, agora anda. Você apela para este cidadão aqui. Quando você tiver com muito problema, você para um pouquinho e diz para ele o seguinte, mas você diga para ele, porque nós criamos uma figura e colocamos num patamar que era difícil o alcance. Só que este cidadão tem uma consciência integral, ou seja, ele tem 100% de consciência. Um espírito crístico, tendo 100% de consciência, ele abarca todas as dimensões deste planeta, todos os espíritos, todo o princípio inteligente que exista no planeta, ele abarca o planeta e todas as suas dimensões. Nós temos 5% de consciência, um gênio tem 10%, como um Einstein, por exemplo. Um indivíduo de 100%, quando nós fazemos uma rogativa, fazemos um pedido a ele, é ele que recebe. Como se fosse o sol, onde cada raio atende-nos, como se fosse individualmente. É ele que recebe. E manda através dos seus intermediários, porque se a divindade atende a criatura, através da criatura. Ora, Deus nos atende através de Jesus, que nos atende através de outras criaturas, que podem estar encarnadas ou desencarnadas, que podem estar na família, podem estar no círculo de amigos, ou às vezes tromba conosco na rua. E, evidentemente, quando a gente fala com ele, peça de forma objetiva e simples, tipo...
Na hora que a coisa estiver muito complicada, a gente pode dizer assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para qualquer situação. Para aquilo que o bem nos beneficiou, para o mal que não nos aconteceu e para o mal que nos aconteceu. Porque se aconteceu é porque nós precisávamos passar. Por isso que esta frase simples está baseada no ensinamento de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. É significativo, né? Em tudo, dê graças a Deus por tudo. Ah, mas está doendo, dá graças a Deus, miserável. Você vai ver que as coisas mudam. Porque se a gente ficar focado no problema, o problema toma uma dimensão tal que nos engole. Não é verdade? Nós precisamos quebrar essas estruturas viciantes, que é a condição de que ainda se vê, lamentavelmente, nas fileiras espíritas, de que eu reencarnei para pagar, eu reencarnei para sofrer, porque o aprendizado tem que ser sofrido, tem que ter dor. Por quê? Porque eu estou pagando o que eu fiz. Você nem sabe o que você fez, como é que você está pagando aquilo que você nem sabe o que fez? E se fosse para vir para pagar, para que é que você precisava vir para cá? A mão de obra que você deu para aqueles caras que você chama de pais, que aguentou você, que é uma mala sem alça, durante um período enorme, para você vir aqui fazer o quê? Sofrer? Por que não ficou sofrendo na dimensão espiritual? Não era mais inteligente? Por que não ficou pagando lá na dimensão espiritual? É mais inteligente. Só que o processo não é esse. O processo é de aprendizado, tanto é que zera. Olha que coisa impressionante, zera aquilo que nós acabamos, as encrencas que a gente arrumou, e vem para cá com uma situação praticamente quase que resolvida. Augusto César, no livro Presença de Luz, que foi exatamente com a mãe dele que nós tivemos a oportunidade de ir todos aqueles anos para a casa do Chico, a dona Yolanda César, ele tem uma observação lá importante que nós já trouxemos aqui nas nossas palestras. Ele diz que de 0 a 100%, quando nós olhamos de expiação e provas que nós trazemos para o planeta, ele diz que nós chegamos no máximo a 20 a 25%. Os outros 75, 80% a gente arruma por aqui mesmo. 20 a 25% são situações totalmente administráveis, que a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente em relação a isso. Então, em relação a essa condição da existência, nós viemos para cá para exercitar relacionamento, para entrar num processo de aprendizado a se relacionar bem. Por isso que a gente vive em sociedade. A primeira sociedade se chama família, que, conforme Chico dizia, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que você reencarna para exercitar amor entre 5, 6 pessoas. Nem precisa chegar aqui amando a vizinhança inteira logo de largada. Você já chega amando todo mundo, principalmente quando você mora em apartamento e a fulana lá em cima, às 5h30 da manhã, usa saltinho no teu quarto e fica toque, 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 que acontecia comigo em São Paulo. E o que eu fazia naquela hora? Eu orava para ela. Eu pedia a Deus para que aquele salto quebrasse. Não é? Porque o que eu ia poder fazer? Eu ia arrumar uma encrenca. Aí um dia, não é? Você sabe que mentor está para ajudar até nessas horas. Me veio assim uma situação que é: dê um presente para essa criatura. Eu disse, além dela me torturar, eu vou ainda dar um presente. Lembrei do Chico lá com a máquina de costura para a mulher que tinha matado o cachorro dele. Aí eu disse assim, além de ter a tortura, eu vou te dar um presente. Dê um presente que você resolve. Não, deu outra. Eu comprei uma sandália havaiana e levei de presente para ela.
Ela, uma moça inteligente, entendeu a mensagem. E eu passei a dormir até às 6h30, para você ver como as preces são atendidas. Dê graças a Deus por tudo, Paulo diz. Olha como é inteligente o processo. Não é? Porque se você der graças a Deus, a tua mente faz isso. Porque você está dando graças a quem? A você, que é o Deus que Jesus lembrou. Olha que beleza. Ele diz, ouvistes, porque está lá no Salmos 82, versículo 6. Sois deuses. Aí a gente vê, mas é um Deus muito meia boca. Não é, não. É um Deus verdadeiro. E ele disse ainda mais, podeis fazer o que eu faço. E muito mais. Imagine, quando você dá graças a Deus, você está dando graça à sua essência. Você já pensou nisso, não? Quando você dá graça à sua essência, você transborda de amor, você transborda daquilo que você é. Você influencia a vida das criaturas que estão próximas, independente daquilo que nós temos. Isso não é utopia, não é fantasia. Independente daquilo que nós temos que vencer ainda. Está na mão de quem? Na nossa. Por isso a tua importância, a nossa importância no momento atual. Exatamente por isso. A mente mais clara, abrindo a consciência, se ampliando, para que nós possamos fazer a diferença aonde nós estivermos, com quem nós nos relacionamos. Não importa. Emmanuel diz no livro Roteiro, se você em toda a sua existência salvar uma pessoa, significa dar um norte, né? Dar direcionamento, clareza, luz, que é raciocínio. Se você salvar uma pessoa, você ganhou a reencarnação. Não é fantástico? Por isso que a questão de dar graças a Deus por tudo faz todo sentido. Até porque as dificuldades que nós temos dentro dessa condição divina que somos não representam a infelicidade, mas oportunidade de crescimento. Significa que é exercitando que a gente vai aprendendo. Esse Deus também não está de graça. Precisa de prática, precisa de exercício. As dificuldades, o sofrimento, a dor pode até não ensinar no primeiro momento, mas vai nos obrigar a atender. Tem um detalhe, não precisa da dor. Não precisa. Dor é opcional. Prova a gente passa. Inclusão de dor é opcional. É duro a gente admitir isso, não é verdade? Mas nós temos uma estrutura com capacidade de aprendizado sem passar pelo processo da dor. Não significa não ter desconfortos. Você terá desconfortos. Eu, com a minha faixa etária, eu sou um idoso, não sou velho. Velho é aquele que parou na vida, que se acomodou. Esse é um velho, aí não tem idade. Pode ter 18 anos de idade, ser um indivíduo acomodado, é um velho. Idoso é diferente, né? Eu tenho determinados desconfortos que eu não tinha há algumas décadas atrás. Eu já estou contando por décadas, nem anos. Olha que coisa absurda. Uma coisa absurda. E ainda ela vem aqui lembrando da minha juventude. Aí, né? Da primeira. Aí o fato é que você tem desconfortos porque, não é? Vai havendo debilidades, mas não significa que elas sejam limitantes na capacidade que a gente vai, não é? Adquirindo com experiência, etc., com aprendizado. E não precisa, e começa a verificar que não precisa passar pela dor. Você pode ter desconforto, mas não necessariamente para aprender precisa da dor. Nós precisamos usar da nossa inteligência em favor de nós mesmos, e quando nós nos permitimos viver nas leis de Deus, nós acabamos suprimindo esses processos, porque nós passamos a viver a nossa realidade.
não significa não ter um desconforto. Nós podemos ter até uma doença, mas não ser doente, que é diferente. É diferente. Chico Xavier, quando nós o conhecemos, ele tinha 70 anos de idade, acompanhamos até os 92, foram 22 anos de contato bimestral. Ele tomava 20 comprimidos aos 70 anos de idade para os problemas que ele tinha. Ele tinha enfermidades, mas não era uma pessoa enferma. Então, ou seja, desajustes na máquina você pode ter, mas não significa que você seja enfermo. A tua mente pode ser dinâmica e o teu corpo não responder na altura do dinamismo que você tem. Isso não é um problema. Sabe um dos grandes exemplos que nós lembramos agora? Stephen Hawking. O cara era um gênio, usava um canudinho para se comunicar. Né? Esses são exemplos que surgem, né, na nossa existência. Quem diria que aquela senhorazinha, né, de corcundinha, que não dormia numa cama porque ela tinha apneia e podia morrer sufocada, que tratava dos primeiros enfermos num galinheiro, né, e que era ridicularizada porque ela não ia na hora da xepa na feira, ela ia pegar os restos para fazer a sopa que os feirantes iam jogar fora, né, seria canonizada como Irmã Dulce. Não é fato? Veja, não foram os problemas que a limitaram. Os problemas faziam parte da vida dela, mas não eram um fator limitante. Por isso é importante que nós tenhamos isso na mente. Até porque, se dificuldade fosse sinônimo de infelicidade, o que seria, por exemplo, de um alpinista, não é verdade? O que a gente vê, então, num caso desse, é que a felicidade está exatamente na alegria que se sente ao vencer ou transpor obstáculos. Olha que beleza a questão do aprendizado. É assim que construímos o nosso crescimento, aprendendo lições e desenvolvendo a nossa inteligência. É por isso que você está aqui, que é uma verdadeira maravilha. Um verdadeiro paraíso. Não está melhor porque a gente não quer. Você concorda, não? Tanto é que tem uma lição no Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, também pela psicografia do mencionado médium, que é um aluno de um outro planeta. Olha que beleza, isso as coisas acontecem também. E ele vem fazer um estágio aqui na Terra. Aí ele observa o planeta como um todo, etc. Ele é um aluno, ele não era um ET, ele era um espírito. Então ele vem, né, era um ET, né, é porque não é daqui, era um ET. Então ele vem conhecer o planeta. Quando ele volta para o planeta dele, o mestre dele pergunta: o que você achou da Terra? E ele começa a descrever a Terra, as belezas das cachoeiras, a beleza da vegetação, todo o planeta. A beleza a começar de vê-lo ao longe, pela coloração, etc. Ele vai descrevendo detalhe a detalhe. E cada detalhe fica mais surpreendente. E quando ele termina, ele diz assim: mestre, eu só não entendi uma coisa. Ele disse: o que foi? Por que o ser mais evoluído, que dá a sua vida pelo semelhante, chega a dar a vida dos seus filhos para o semelhante? Se você é mãe, você sabe o que eu estou dizendo. Chega a dar a vida dos próprios filhos para o semelhante. Ainda ande de 4. Ele tinha visto uma vaca. Incrível, não é? É incrível o quanto a gente tem que aprender neste planeta. Né? O quanto nós precisamos aprender nesse planeta. E Kardec veio exatamente para trazer, né, para nós um balizamento a respeito desse nosso aprendizado. Ele nos ensinava que a gente deveria considerar a Terra um hospital, uma penitenciária, porque ela é isso tudo ao mesmo tempo. Apesar de toda a beleza, não é? Só assim a gente compreende que as aflições costumam ser maiores do que os prazeres.
A hora que a gente tiver maior evolução, os prazeres serão maiores do que as aflições. E, obviamente, não se envia para o hospital pessoa sadia, nem para a penitenciária pessoa de boa índole que não praticaram crimes. Por isso que Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Não é fantástico? Por isso que Jesus faz tão bem para nós quando nós começamos a nos dedicar a Ele. Tem mais, as pessoas do nosso convívio, cada uma com uma prova diferente, não se acha no nosso caminho por acaso. Por alguma razão estão ligadas a nós como credoras, devedoras ou mesmo companheiras em nossa jornada terrena por afinidade ou provação. Nós não reencarnamos na família errada. Apesar do vizinho ser tão boa, a gente não reencarna. Nós reencarnamos no grupo ao qual nós fazemos parte, e pode ser um grupo onde nós estamos como amigos ou um grupo onde nós estamos, de repente, necessitando de ajustes. Todos nós temos, então, uma prova ou uma missão. Todos nós. E a existência no planeta não é uma existência complicada. Querem ver? Você pega isto no capítulo 11º do livro Os Mensageiros, cujo título é Belarmino, o Doutrinador. A gente até colocou entre parênteses divulgador. A história do Belarmino é interessante. Essa é uma história de uma reencarnação, é de um programa reencarnatório. A gente já falou aqui várias vezes a respeito de um programa reencarnatório. Um programa reencarnatório é extremamente simples, e você já deve saber qual é o seu, não é? Não sabe? Porque você não perguntou. Não é verdade? Para quem que você vai perguntar? Para quem? Claro! Você pergunta para você, foi você que fez. Você vai perguntar para quem? Você pergunta para você. Está registrado aqui. Ah, mas talvez eu não tivesse capacidade. O mentor te ajudou, a sua mentora, o seu mentor te ajudou, mas quem registra aqui dentro? Você pergunta. Ah, mas é só perguntar e já tem a resposta? Não, tenha calma também, não é? Você pergunta e começa a prestar atenção nas suas intuições. Uma hora de perguntar é quando se coloca a cabecinha no travesseiro. A gente faz a prece e faz uma pergunta. E na manhã seguinte, na hora que se desperta, você já percebeu como vem alguma coisa? Pode vir respostas. E a gente vai perceber uma coisa importantíssima. A tua reencarnação, como a minha, se encher, enche uma mão. A programação inteira. Está nesse livro aqui. Ele não fala desse jeito, eu estou simplificando. Enche uma mão. Quer ver como eu sei a sua reencarnação? Porque ela é reflexo da minha. A gente já falou aqui várias vezes, você deve se lembrar. Com quem você vai nascer? O grupo. Já está aí um ponto da nossa reencarnação. Se você vai ter algum compromisso com alguém, se esse compromisso terá responsabilidade sobre terceiros, não importa que seja filho direto, terceiros. O que você vai fazer para se desenvolver no bem, que é a tua realidade, a minha, a nossa, a condição divina? O que você vai fazer? Não é aonde, com quem, é o quê. E mais ou menos quando você vai desencarnar. Mais ou menos. Geralmente é para menos que a gente desencarna. Lamentavelmente. Se não tiver esses dois, sobrou isto aqui. Dá para encarar ou não dá? Está vendo como é fácil? Não é? Olha a história do Belarmino. Belarmino, olha a programação dele. Veja se não é uma programação igual à nossa. Ele ia reencarnar
Aí ele ia ter lá as atividades dele, né? Estudante, trabalhar, etc. Conheceria uma moça, né? Ia se casar com essa moça, constituiria uma família, e ele, para as atividades... Percebeu? Já fechou aqui o terceiro. Para as atividades do exercício dele nele mesmo, ele seria orador espírita. Olha que maravilha, né? Seria expositor espírita. Expositor espírita é a mesma coisa que varredor de centro espírita. Porque se o Paulo pegou na vassoura para varrer a casa do caminho e fez a diferença no cristianismo, porque se ele não existisse, o cristianismo não teria a dimensão que tem, significa que a vassoura faz um bem terrível para todo mundo. A gente tem oportunidade. Hoje aqui na casa não tem vassoura, tem aspirador de pó. Você pode, de repente, vir mais cedo, né? E sempre tem um jeitinho de fazer um exercício. Aí tem rumba também. Pelo menos você fica mentalmente controlando a rumba, né? Já vai exercitando alguma coisa do magnetismo pessoal. Então, o fato é que, olha aqui, fechou 3 o Belarmino, não foi? Aonde ele exercitaria no bem, ele faria palestras, ele trabalharia como expositor espírita. E depois ele desencarnaria. Ponto, está aí. Isso é uma programação. Depois de um tempo lá, etc., né? O corpo se debilitaria e desencarnaria. Isso é uma encarnação, um programa. Aqui, ele tinha uma capacidade de oratória brilhante. O que é que ele fez? Se meteu na política. Não quer dizer absolutamente nada. O Dr. Bezerra de Menezes foi político, né? Vários outros, o Dr. Freitas Nobre foi político, etc., e fizeram trabalhos significativos nas áreas em que se envolveram. Né? Até porque o político trabalha pelo interesse do grupo que representa. Mas ele não se meteu na política, ele se meteu na politicalha, né? No toma lá da cá. E aí ele narra, porque ele está lá no Centro dos Mensageiros, desencarnado, fala da programação que fez e diz o que acabou acontecendo com a programação. Que ele se perdeu dentro desse processo, aonde ele disse, eu vivia num palácio e era um miserável interiormente. Não passava de um mendigo miserável interiormente. Uma programação onde o livre-arbítrio faz a diferença. Por isso que aqueles 5 itens que nós dissemos, a pergunta ou a colocação de Augusto César é claro, né? Onde é que... E o resto da minha existência? É o livre-arbítrio que nós utilizamos. Está aí um exemplo. É o livre-arbítrio. Nós... chegamos aqui com 20% a 25% dos assuntos a serem resolvidos e os outros 75%, 80% é o livre-arbítrio, é o como nós nos posicionamos diante das situações que surjam à nossa frente. É uma administração de caráter pessoal. Está vendo como reencarnar não é tão complicado? E o quanto é importante, então, nós temos ideia, né, daquilo que nos é reservado para a nossa influência no momento atual no planeta, até para que nós cheguemos na condição, né, de sermos espíritos crísticos. E ele mesmo nos disse o seguinte em relação à assistência que ele nos dá. Ele nos disse o seguinte, bata que a porta se abre. Busca que você acha, pede que você recebe. Mas ele disse uma outra coisa importante, faz a tua parte que eu te ajudo. Ajuda-te que o céu te ajudará. Olha que beleza. E ele vai dizer outra coisa interessante, disse, quando você procurar o reino dos céus, não adianta procurar nem aqui nem acolá, procurar dentro de vós. Olha que incrível. E ele vai dizer outra coisa ainda, ele diz assim, procurai antes as coisas dos céus e tudo o mais vos será acrescentado. E as pessoas se tornaram fanáticas religiosas.
Quando, na realidade, quando nós procuramos as coisas dos céus, é viver no máximo que for possível em equilíbrio, dentro daquilo que ele ensinou. Né? Você ama a Deus sobre todas as coisas e um segundo semelhante a esse ama o próximo como a si mesmo. Fazendo isso, você está dentro das leis de Deus. Fazendo isso, você está efetivamente cuidando das coisas dos céus. Tudo o mais que se precisar, que for de necessidade, vos será acrescentado. Por quê? Porque nós vamos estar vivendo em equilíbrio. Vivendo em equilíbrio, não necessariamente a gente precisa de tudo aquilo que deseja. Não é verdade? Porque o desejo, segundo ensina o próprio Buda, 500 anos antes de Cristo, é o grande problema do ser. Porque atrás de um desejo vem outro, que vem outro, e ele nunca encontra um ponto central para ser feliz, porque ele está sempre desejando, ele está sempre deixando para depois, fica sempre para o depois. E a vida passa numa rapidez incrível quando a gente vai ver. Terminou. E a gente tem que olhar para trás e dizer o que foi que eu fiz, o que eu estou deixando da minha existência. Como é que eu vou ser lembrado, lembrada? Ainda bem que foi. Né? Tem uns assim que às vezes até dizem assim, vá com Deus. Né? Levaram ele com Deus, que é uma beleza. O que a gente vai deixar para ser lembrado, lembrada? Acreditamos que todos nós podemos deixar algo para ser lembrado, algo que pode ser deixado que é extremamente significativo. Fulano, ciclana tinha problemas, mas tem um detalhe, fez um esforço enorme para se melhorar. Que incrível, né? Fez um esforço enorme para colocar em prática as propostas que tinha sobre a sua própria existência. Olha que beleza. São coisas que não são tão complicadas. E a ajuda, quando a gente pede, chega para quem sabe buscar. Que busque com fé nas orações e cultive os bons sentimentos. Peça, até porque tem um detalhe, né? O tempo... Ele, como dizia Cazuza, não para. E a gente precisa ver como é que a gente dá foco na nossa existência. Querem ver? Isso é um estudo apresentado já faz algum tempo, mas está extremamente atual. Um indivíduo que viva depressivo, ele fica 80% do seu tempo mental no passado, 10% no presente, e ele fica 10% no futuro. Um sujeito que seja ansioso, coisa que você não deve ser, né, fica 30% no passado, 10% no presente e 60% no futuro. Uma criatura consumista fica 5% no passado, 90% no presente e 5% no futuro. Você pode ficar doente, mas pelo menos você fica no presente. Olha que beleza. Né? E uma criatura de sucesso, você pode ficar doente, mas você fica no presente. Uma criatura de sucesso fica 10% no passado, fica 60% no presente e 30% no futuro. Mas tem um outro estudo que faz a mesma comparação, colocando 65% no presente e 25% no passado. Aonde você está agora? Ok? Porque às vezes a gente está aqui, mas está pensando no que vai fazer depois que sair daqui, ou o problema que aconteceu já faz uma hora, duas atrás, e tem um detalhe. Sabe qual é o melhor momento que nós temos? É esse, porque a gente não tem outro. São 8h12. Já foi só de palestra, você tem uma paciência que é significativa, hein? Já foi quase 35 minutos, mais ou menos 40, que seja 40 minutos, já foi, já passou, é passado. O futuro é subjetivo. Você pode entrar ali e sair desencarnado, desencarnada.
Eu particularmente... Não, hoje não vai acontecer, segunda-feira não é dia para desencarnar, não se preocupe, entra com tranquilo ali. Né? Mas o fato é porque aquela porta ela é significativa, você pode, de repente você só vai, mas não sai. Né? Eu já, lá na FESP, que ela lembrou, foram 2 casos, assim, tomando passe, graças a Deus, chegou uma hora que, graças a Deus, ela foi com Deus, a pessoa foi com Deus. Olha, mentira não, porque desencarnar pode ser na Câmara de Passe, olha que lugar legal. Você desencarna, já está ali, diz, ai, que beleza. Não, mas não é legal? Então você já sai e diz, puxa, se você perceber que tudo está brilhando, você se belisca. O perispírito não dói tanto. Você diz, já fui, olha que beleza. Você já está encaminhado, você já está encaminhada. Olha que fantástico. Não vai para casa, viu, Malá? Não vai para casa. Porque a gente quer ir para casa, porque é o lugar mais seguro que tem. Aí fica lá dando palpite. Se for casado, vai ficar prestando atenção que hora que o Ricardo pode se apoderar das suas coisas. Não vai para casa, já vai caminhado logo de uma vez, né? Já diz assim, para onde é que eu vou? Eu tive um colega, eu estou cheio de colega na dimensão espiritual, estou ficando preocupado, porque eu sou colega de um monte de gente. Estou ficando preocupado, porque eu tenho de amigo lá, você não tem noção. Pessoal que já foi, quando eu faço prece à noite, tem uns caras que eu já esqueço. Aí eu tenho que compensar na prece seguinte, do outro dia, porque tem tanta gente lá já, que eu disse, meu Deus do céu. Porque assim, o vizinho desencarnou, mas uma hora você é vizinho de alguém, não é verdade? Uma hora você é o vizinho, a vizinha. Mas o fato é, ele desencarnou, espírita, sabia-se desencarnado. Desencarnou e foi para casa. Aí ele chegou em casa, porque depois ele mandou mensagem, por isso que a gente ficou sabendo, né? Ele contou todo o episódio. Ele chegou em casa e disse, bom, se eu ficar aqui, não vai dar outra, né? Eu vou começar a me meter o bedelho nas coisas que estão acontecendo. Já sei. Eu vou para a federação. Porque lá na federação tem um detalhe. Ele era aluno de uma turma nossa. Ele disse, eu vou assistir aula. Eu tenho certeza que lá, na hora que eu estiver assistindo a aula, vai ter algum mentor, mentora que vai acabar me ajudando. E não deu outra, ele foi assistir a aula. Claro, foi assistido, foi transferido para um local, um plano espiritual conveniente. Depois ele veio e deu a mensagem. Porque, pessoal, desencarnar é uma coisa simples. Sabe, você dorme e não acorda. Simples assim. Às vezes acontece até assim, aquele cochilinho, estou assistindo a palestra desdobrado, pô, simples. Nós temos um outro amigo que ele desencarnou e chegou na dimensão espiritual e o pessoal disse, você desencarnou. Eu disse, não, estou sonhando. Eu disse, não, você está desencarnado. Eu disse, não, eu estou dormindo, me desdobrei e estou sonhando. Eu não estou desencarnado. Eu disse, não, você desencarnou. Eu disse, não, desencarnei. Aí ele tinha um cachorro que havia desencarnado 6 meses antes dele. Aí o mentor disse, quer ver como você desencarnou? Trouxe o cachorro. Quando ele viu o cachorro, aí ele disse, eu desencarnei. Olha que coisa impressionante, não é? Porque tudo, pessoal, é natural. Nós somos seres que não estamos limitados aqui. Olha por que isto aqui é importante. Percebeu quanto isto aqui é importante? É porque a gente só tem isso aqui. Não quer dizer que não sejamos preventivos. Mas olha o nível de prevenção. Aquilo que foi aprendizado que te trouxe aqui. Aconteceu aqui para te trazer para cá. Aqui claro, eu faço a minha previdência. Se eu passar de determinada faixa etária, ok, continuo tendo um padrão de vida X. Se eu não passar, valeu o investimento. Ponto. Mas é um processo que precisa ser trabalhado aqui para que para frente o desdobramento seja coerente. Não é verdade? Se eu quero um futuro melhor, eu preciso colocar foco no presente. Porque só vai ter lá se eu colocar foco aqui.
Isso é em matéria de crescimento espiritual, é em matéria de existência. Se eu botar foco aqui, eu tenho um desdobramento para frente do jeito que eu pretendo. Você quer viver bem? Tem que focar aqui. E não é viver bem com condições financeiras. Viver bem é em paz. Quer ter paz, equilíbrio, tem que focar aqui. Na hora que te oferecer um trabalho voluntário, aceita o trabalho. Não, eu não estou preparado, não estou preparado. Quando o trabalho aparece, diz, mano, é porque o trabalhador e a trabalhadora estão prontos. Aceita o trabalho. Ah, mas vou ficar lá na sustentação. É na sustentação que você tem que ficar. Porque não tem trabalho bem realizado sem gente que sustente. Seja o trabalho que for oferecido, aceita o trabalho, exercita essa capacidade, que é a capacidade divina em todos nós. Até porque, como a gente sabe, o tempo não para, e as leis de Deus também não. As leis de Deus são soberanas e justas, são exigentes, persistentes, mas nunca intransigentes. Jamais são aplicadas de forma implacável ou vingativa, porque seu objetivo não é castigar, mas é corrigir. Na verdade, o grande objetivo é a transformação íntima, aquilo que a gente chama de reforma, e para isso a gente precisa cuidar com carinho da nossa casa mental, principalmente para evitar a presença de invasores indesejáveis. A gente diz assim, não sabe o caminho? O caminho é esse aqui. Ó. Esse é o caminho. Jesus é o caminho. O evangelho dele é o caminho. O ensinamento superior dele é o caminho. É o caminho de paz. E se a gente quiser investir na paz, é investir no momento atual com aquilo que nós temos de melhor, apesar das nossas dificuldades, nossos problemas, nossas situações a serem resolvidas, todos nós temos algo de bom para colaborar com o semelhante. Aproveitemos a oportunidade, porque nós alcançaremos dessa maneira a paz que nós tanto procuramos. Por falar em paz, desejamos muita paz a todos.